Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Luísa. Eu estudo Direito na URGS e Letras em Inglês na PUC. Hoje eu vou dar continuidade às apresentações do caso da Ana O. E como a Antônia falou, o objetivo da minha fala é dar ênfase às questões de linguagem que permeiam o caso e, em especial, aos fenômenos linguísticos. Para retomar brevemente o que se viu na semana retrasada, Ana O é um pseudônimo dado por Breuer à sua paciente Berta Pappenheim, que levava uma vida monótona em um ambiente familiar puritano. Ela era uma jovem aristocrata, extremamente controlada pelos seus pais, que não deixavam ela dançar, por exemplo, algo que ela gostava muito de fazer. Também por essa monotonia no ambiente familiar, ela desenvolveu uma doença em que ela tinha devaneios sistemáticos que ela considerava um teatro particular. Berta tinha em sua história a genealogia positiva para a psicose e aos 21 anos ela já apresentava um quadro com sintomas severos de grande alternância de humor e de consciência, alterações da visão. Eu não sou da medicina, mas é ambliopia, diplopia, estrabismo principalmente e restrição do campo visual, cefaleia occipital, distúrbio de linguagem, contraturas musculares, pseudo-alucinações visuais. Ela relatava que os ponteiros do relógio se deformavam, que ela via cobras no jardim, também reclamava de cólicas abdominais e se viu impossibilitada de tomar qualquer outra bebida que não fosse suco. O ponto extremo foram as tentativas de suicídio. Tanto os sintomas eram desafiadores para o quadro clínico de histeria. E aqui eu acredito ser importante referir que Breuer e Freud tinham visões distintas da histeria. Para Breuer, a chamada histeria de retenção é paradigmática, ou seja, a gente sabe que na nossa vida social, nós, como seres humanos, sentimos e somos afetados por encontros que nos levariam a agir de determinada maneira, com raiva, inveja, ciúmes, por exemplo. Mas existe uma limitação social para a expressão dos nossos afetos que são, portanto, retidos. Isso produziria uma dissociação da consciência que afetaria algum lugar do corpo. Nesse processo de conversão que define o sintoma principal da histeria. O Freud acompanhava essa hipótese da dissociação, mas dizia que havia uma causa permanente, que dizia respeito à natureza sexual. Ele era, então, mais específico na sua teoria da histeria e da defesa, como era chamada. A doença se manifestou, então, como uma psicose de natureza peculiar com todos aqueles sintomas, mas o propósito aqui, como eu falei, é focar na parafasia, que é um tipo de afasia. A afasia é uma disfunção de linguagem que pode envolver deficiência na compreensão ou expressão de palavras ou equivalentes não verbais de palavras. Ela resulta de disfunção dos centros de linguagem no córtex cerebral e núcleos da base, ou das vias de substância branca que os conectam. A parafasia é um distúrbio da fala pelo qual os pacientes erram na escolha das palavras, ou por associar repetidamente as mesmas sílabas, ou palavras inadequadas que não fazem sentido. A linguística a define como um distúrbio da linguagem que se caracteriza pela substituição de certas palavras por outras ou por vocábulos inexistentes na língua. Basicamente, a fala fica muito confusa e desorganizada. Berta apresentava 2 estados de consciência que se alternavam. Em um deles, mostrava-se triste e angustiada, mas relativamente normal. E no outro, sofria de alucinações e ficava agressiva. Nas palavras de Breuer, ela sentia dificuldade de encontrar as palavras e essa dificuldade foi aumentando de maneira gradativa.
Posteriormente, ela perdeu o domínio da gramática e da sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Voltando para Breuer, não mais conjugava verbos e acabou por empregar apenas os infinitivos, em sua maioria formada incorretamente a partir dos particípios passados, e omitia tanto o artigo definido quanto o indefinido. Com o passar do tempo, ficou quase totalmente desprovida de palavras. Juntava-as penosamente a partir de 4 ou 5 idiomas e tornou-se quase ininteligível. Bom, a condição de saúde dela piorou e durante 2 semanas ela ficou completamente muda. Foi quando Breuer a atendeu usando a hipnose e obrigando ela a falar sobre o que a incomodava, até que a inibição desapareceu e Berta passou a falar. Mas ela falava inglês sem ter consciência disso, sendo que a língua materna dela era o alemão. Quando ela se encontrava em seu melhor estado de liberdade, ainda falava francês e italiano, junto com o inglês, e em momentos de angústia ela não falava. Berta tinha momentos de ausência quando murmurava algumas palavras tristes em um alemão bem fluente, especialmente após a morte do pai, que foi relatada pela Lia no primeiro encontro. As histórias por ela contadas eram horríveis. Essas questões linguísticas, como, por exemplo, ela falar inglês, até mesmo francês e italiano quando estava num estado melhor, ao passo que ela tinha conversas tristes, pesadas em alemão, se dão porque, segundo a psicanálise em Freud e também em Lacan, a primeira língua, a materna, ou então a da nossa cultura local, no caso de Berta, o alemão, porque ela vive em Viena, como o Andrei contextualizou na semana passada, a língua materna é considerada fundante da subjetividade. É a língua do prazer e do repouso, mas também da censura, dos recalques, dos interditos, da falta, dos mal-entendidos. Já a língua estrangeira coloca em questão meu modo de ser e de me posicionar mais claramente, sem esses interpostos e com uma maior neutralidade, por assim dizer, das questões emocionais, dos sentimentos e opiniões pessoais. A técnica terapêutica da hipnose deu origem à psicanálise, porque era um tratamento fundamentado na palavra, em que a paciente verbalizava o sofrimento, o que permitia a sua cura, ainda que transitória. Esse processo permitia a tomada de conhecimento das causas inconscientes e da origem do problema. A mente dela ficava aliviada depois que ela falava, e por isso o método de Breuer ficou conhecido como Talking Cure, que se traduz como cura pela fala. Humoristicamente, também a metáfora chimney sweeping, que pode ser traduzida como limpeza de chaminé, é também usada em comparação ao método, porque limpava, vamos dizer, as ideias negativas e os pensamentos pessimistas que estivessem ocupando a mente de Berta. Então, a proposta da hipnose era fazer a paciente se recordar de algumas experiências específicas que pudessem ter originado alguns dos sintomas. E, ao ter essas recordações, ela se sentia melhor e os sintomas desapareciam pouco a pouco ao longo do acompanhamento. Ela era remetida a traumas de infância, cenas de origem, cenas dramáticas, por intermédio da ação hipnótica. Logo, o caso de Ana O é apresentado como um caso de cura por meio do método catártico e hipnótico, porém, existem estudos que dizem que Berta não melhorou tanto assim.
Posteriormente, ela adquiriu a prática da escrita, publicou inclusive livros e dedicou a sua vida a uma função importante em uma instituição que acolhia jovens grávidas abandonadas pela família e pelos parceiros, ficando desse modo relegadas a uma condição, vamos dizer, subalterna. O caso, no entanto, é importante porque mostrou uma reversibilidade dos sintomas e como esses mesmos sintomas têm relação com cenas originárias, com afetos e reações que não podiam aparecer, pois deveriam permanecer escondidos. Para que fique mais compreensível, um dos sintomas que foi esclarecido era o fato de Berta não ouvir quando alguém entrava na sala e ficar em um estado de dispersão. Isso foi relacionado ao relato de que uma vez a paciente estava dispersa, seu pai entrou na sala e a repreendeu por estar desatenta. Repreendida, ela nutriu sentimentos hostis ao pai e desviou a sua reação. Outro exemplo é de que ela não conseguia compreender uma conversa com várias pessoas em um recinto. Então, quando tinha 4, 5 pessoas, ela perdia o foco da conversa. Isso foi remetido a uma primeira vez em que ela ficou desatenta a uma conversa envolvendo mais pessoas e o seu pai a repreendeu por não dar atenção a alguns convidados. Também quando ela escutava algum ruído inesperado, ela tinha uma reação abrupta, um susto exagerado, porque ela mimetizava, ou seja, vivia como se fosse o pai quando ele tinha os ataques pela sua doença. Os sintomas, então, mostraram-se como efeitos de uma dissociação entre o que se pensa e o que se sente, o que se quer fazer e o que realmente se faz, seguindo a linha da histeria de retenção do Breuer. Alguns estudiosos também afirmam que foi nesse caso que Freud juntou o material necessário para suas primeiras teorias da vida mental inconsciente, repressão e conversão, além de material para suas teorias sobre o complexo de Édipo, identificação, transferência, contratransferência, compulsão à repetição e atuação. É importante lembrar que os conceitos e textos bases da psicanálise do século XIX deram caminho para a prática atual e servem como um ponto de partida para a clínica. Bom, essas eram as considerações que eu tinha a fazer. Queria agradecer a atenção de todos, muito obrigada.